Meus amigos, 23 de outubro de 2024, Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Vejam vocês, último dia de atividades de campanha dessas eleições municipais de 2024, último dia de propaganda eleitoral, último dia de comício, etc, etc, etc. Sexta, amanhã, depois sábado e domingo, o pleito, né? Pois é, muita gente aí nas expectativas, inclusive as urnas. Muito bem. Bom, vamos falar sobre o homem que não gosta de manés. Vamos falar sobre Luiz Roberto Barroso. Há pouco, algumas declarações do Luiz Roberto Barroso, como sempre, causam espécie na população brasileira. Deixam estupefatos os brasileiros. Vamos começar por uma assim, mais histriônica, né? Mais rocambolesca. O doutor Luiz Roberto Barroso disse que daqui a 12 meses, mais ou menos quando findar o seu mandato de 2 anos como presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele terá cumprido a missão, junto com seus pares, os outros 10 ministros, a expressão é dele, recivilizar a população brasileira, trazer de volta para a civilização, ou tornar civilizada a sociedade brasileira. Porque, segundo o doutor Luiz Roberto Barroso, é isso que só pode ser, com essa fala ele quer dizer isso, os brasileiros deixaram de ser civilizados e se tornaram bárbaros. E ele, então, esse nosso Luiz Roberto Barroso é o nosso esse nosso Robespierre tupiniquim e delicado e aveludado. O doutor Luiz Roberto Barroso, ele tem esse condão, esse poder e essa missão de vida que é devolver à população brasileira a civilidade, recivilizar os brasileiros. Foi o que disse o doutor Luiz Roberto Barroso. E houve uma reação ali, acolá, uns 2 da meia dúzia de formadores de opinião que ainda tem vergonha na cara no Brasil comentaram isso. Mas como é isso? O que ele tem na cabeça? Um outro disse, o poder subiu a cabeça. Pois é. Mas a mim me chamou mais atenção uma outra fala do doutor Luiz Roberto. O doutor Luiz Roberto, namorador, o doutor Luiz Roberto. Me chamou a atenção a frase ou a resposta numa entrevista em que o Luiz Roberto Barroso da CNN Brasil disse o seguinte, está aqui estampado no site da CNN Brasil. Olha o título da matéria. A CNN, Barroso diz que impeachment de ministro do STF, não só do doutor Alei de Moraes, mas ali da trupe inteira, diz Barroso, impeachment de ministro do STF é querer, agora com aspas para a expressão dele, expulsar jogador do time. E aí até hoje minha estagiária estava perguntando, mas o que será que quis dizer o doutor Barroso com essa frase que a rigor não diz nada, senão uma pitada abissal de um baita cinismo misturado com muito nonsense. O que quis dizer o doutor Luiz Roberto Barroso? Segundo Barroso, vamos recapitular. Pensar, desejar impeachment de ministro do STF é, aspas, expulsar jogador do time. Vejam vocês, não é? Eu vou ler um pouco mais a matéria, que é curta, e depois volto a comentar. Porque merece um comentário curto, mas merece. Bom, segue a matéria da CNN, ministro Barroso, porém, faz a ressalva de que, em uma democracia, nenhum assunto é tabu. Até mesmo a discussão de anistiar aquelas pessoas do dia 8. Nenhum assunto é tabu. Contudo, é óbvio que ele está dizendo que é tabu, sim, mexer com esses imexíveis, com os reis, com os 11 reis, com as 11 ilhas. O Brasil é governado por uma ilha, por um ajuntamento de 11 ilhas supremas, rainhas dessas ilhas das decisões monocráticas. Agora estão acabando com o júri.
Agora estão desidratando e acabando com o Tribunal do Júri, a última instituição onde, de fato, há democracia no Brasil, efetivamente, é o júri. A última trincheira, o júri que é uma garantia individual, constante, lá do artigo 5º da Constituição, que garante que todo aquele acusado do cometimento de determinados crimes, que vocês sabem quais são, sejam julgados pelos seus pares, pela sociedade. Porque entendeu o Constituinte de 1988 que os pares, os juízes do povo, são os mais adequados para julgar isso. Não se enganem, não tenham ojeriza do júri, porque era a última trincheira onde o povo realmente praticava a democracia efetivamente. Mas ainda assim, o Supremo e o Judiciário quer abocanhar, quer concentrar também o direito de julgar esses crimes também, porque eles se julgam elite e acham que julgam melhor do que o povo. Nós temos milhares de tribunos do júri no Brasil, não estou vendo uma reação à altura. Estou mencionando o júri porque eles estão indo para cima, eles gostam de poder, eles adoram poder. E é por isso que a esses poderosos, as 11 ilhas, o doutor Barroso julga que impeachment de nós, as 11 ilhas supremas, não se pode. Aí vem a frase, não sei se cínica, não sei se nonsense, não sei. É barrosa a frase. Ele diz, impeachment de ministro do STF é expulsar jogador do time. Aí ele fala, isso ele deixa transparecer que isso é um tabu, são imexíveis. No entanto, ele acena para uma esmola judiciária. Ele diz, olha, nada é tabu, entretanto, nem mesmo anistiar as pessoas do 8 de janeiro. As velhinhas com a Bíblia na mão, condenadas a 17, 16, 18 anos, pessoas com garrafa de água mineral, algodão doce, moradores de rua que eles estavam, velhinhas que estavam diante da igreja, da capela lá, da esplanada, dessa cidade sovieticona, desenhada e criada com o nosso dinheiro por Oscar Niemeyer, um comunista de carteirinha. Uma cidade, olha, outra hora eu falo da cidade. Bom, nada contra os habitantes. Mas aí prossegue a matéria. Luiz Roberto Barroso afirmou que é contrário ao debate no Senado sobre a possibilidade de impeachment de um ministro da Corte. É claro que ele é contrário. Barroso comparou a situação a uma partida de futebol, em que um time prefere expulsar um jogador adversário do que seguir com o jogo dentro das regras. Vejam, os jogadores adversários não estão dentro das regras. Os jogadores adversários estão entrando de sola, estão vindo com a sola, o pé alto, como falamos no futebol, estão vindo com a sola, com as travas da chuteira no peito. E ir com as travas, o jogador, doutor Barroso, que vai com as travas da chuteira na testa do outro, no peito do outro, comete uma infração, doutor Barroso, seja no futebol, seja na democracia. Há 11 ilhas que estão fazendo um jogo estranho. E isso é ir contra as regras do jogo. E a qualquer jogador, a qualquer player, seja no futebol ou aqueles que deviam estar dentro das 4 linhas da Constituição, quem sai das 4 linhas da Constituição, quem cria uma Constituição para chamar de sua, porque o Michel Temer, que é um dos chefes desse regime todo, ele diz que existem 2 Constituições no Brasil, a de 88 e uma outra, que é uma Constituição conectada com a realidade, a necessidade de salvar a democracia. Essa Constituição é a interpretação da Constituição da cabeça de cada ministro do Supremo. Veja, isso é desrespeitar as regras do jogo. E quando se desrespeita as regras do jogo, doutor Barroso, o jogador pode ser expulso sim. E no caso, quando o jogador é um servidor público, que devia ser guardião da Constituição Federal e desrespeita as regras do jogo, aquelas regras do artigo 39 da lei de impeachment, aquelas 4 ou 5 hipóteses que mencionam que se caracterizadas ali, aquele desrespeito à regra do jogo, o jogador, que no caso é o ministro do STF, merece e deve ser empichado. Então veja,
Uma vez Lula disse, não faz muito tempo, aí há uns 16 anos, que José Sarney era intocável. Lembram dos escândalos dos atos secretos do Senado? Que havia nomeado até o namorado de sua neta. Ele era presidente ainda do Senado, José Sarney, naquela época. Lula disse, não, ele não pode ser afastado da presidência do Senado. Algumas pessoas no Brasil devemos ter respeito. Há certas regras, elas que fizeram tanto pelo Brasil, não podem ser aplicadas a ela. Doutor Luiz Roberto Barroso, seja no futebol, ou seja, no jogo democrático que se devia ser jogado dentro das 4 linhas, se um dos jogadores, qual seja um ministro de uma Suprema Corte, se desrespeita às regras do jogo, as regras do artigo 39 da lei de impeachment, esse jogador deve ser expulso do campo, deve ser empichado pelo Senado Federal. E com a palavra o povo e os representantes do povo. O PSD vai tomar uma chulapada nessas eleições municipais, vai perder muitos prefeitos e vereadores, porque o partido do regime antiga ia ser batizado de partido da boquinha, viu? Você ia botar PCB, PBC, alguma coisa assim antes. Então é isso, meus amigos. O doutor Luiz Roberto Barroso está ficando ruim de semântica. Jogador, ainda que seja ministro, desrespeitou as regras, as 4 linhas da Constituição, pode ser expulso sim, pelos meios democráticos. Bom, dê seu like, curta esse vídeo, confira a sua inscrição se já é inscrito, inscreva-se, compartilhe, comente de maneira educada e dentro das 4 linhas da Constituição, das leis ordinárias e das regras do canal também. Um abraço, até a próxima.